Olá, galera, bom dia a todos. Passando aqui para falar ontem da derrota vergonhosa do Corinthians contra o Platense. Seria um jogo do Corinthians somar 3 pontos para poder chegar a 14 pontos e colar no Flamengo como a segunda melhor campanha. Mesmo que não ia conseguir colar no Flamengo, como o Independente Rivadavia venceu ontem, chegou a 16, mas chegaria ali na terceira colocação. Mas os jogadores ontem entraram só para passear em campo. E eu ponho culpa no Hugo e no técnico Fernando Diniz. O Hugo tá tendo umas falhas grotescas. Falhou no primeiro gol, ali na pequena área, ali naquela jogada de escanteio ali. Um erro do Corinthians ali, saiu o contra-ataque do Platense. Aí o Platense bateu o escanteio. Aí o burro do Garro veio de recolher o braço, a mão, mas aquela bola era do Hugo. Impressionante. O Hugo pode ser um dos melhores pegadores de pênalti do Brasil. Tem um bom reflexo, mas ele tem um erro grotesco que ele não admite, que é a falha, que é tipo saída do gol. Ele tem essa deficiência, tanto com os pés como com a mão. Ele não sai na pequena área de jeito nenhum. Aquela bola era dele, era para ele ter saído naquela bola, ido com tudo nela, segurado ela. Se tivesse pegado ela mesmo, então dado um tapa, um murro para fora, talvez não teria pegado no braço do Garro, que aquela bola da pequena área é do goleiro, não é dos jogadores do time. Aquela bola ali é do goleiro da pequena área, e ele não sai. E o Corinthians ontem passeou em campo, e a rotação do Platense era outra. O time que veio aqui pro Brasil só para empatar, o empate para ele tava ótimo. E nem eles acreditavam na vitória de ontem, porque tecnicamente falando, o Platense é um time muito limitado. É muito pior do que o time brasileiro. Esse time aqui no Brasil, talvez ele estaria disputando a Série B ou a Série C, Série D, porque o campeonato argentino, infelizmente, é muito fraco. E veio na arena do Corinthians, meteu 2-0 com falha grotesca do primeiro gol do Hugo Souza. E o segundo gol ele praticamente entregou de graça nos pés do jogador adversário. Foi querer sair jogando ali, que ele não sabe sair com os pés. O Hugo tecnicamente é pior do que o Cássio jogando com os pés. E é engraçado que foi feita essa pergunta para ele no podcast, e ele respondeu que não tem essa falha. E como ele vai ser corrigido? Como ele vai aprender? Se ele não chegar num goleiro, num preparador físico dele e falar que tem esse erro, que é a saída de bola, que precisa aprender, que precisa evoluir. Se ele aprendesse, evoluísse, reconhecesse sua falha, ele ia ser um dos melhores goleiros do mundo. Que ele tem um ótimo reflexo, é rápido, mas ele não sai do gol. Igualmente aquele jogo contra o Botafogo, ele não saiu, ele não saltou, ele praticamente ficou parado. Aí o cara chutou, gol do Botafogo, porque ele não saltou, não pulou, ele não sai da grande área, ele só fica dentro da grande área, debaixo da trave. Então, tecnicamente, não sei porque ele tá jogando mal, porque devidamente ele tá esperançoso de ser convocado para a Copa do Mundo.
Acho que talvez isso abalou muito ele sentimental. Ele tá merecendo um banco. Cauê é muito mais melhor do que ele. Tecnicamente, sabe sair com os pés, sai do gol, sabe sair do gol, faz defesa milagrosa também. Merece uma vaga de titular, porque o Hugo não tá dando certo não, tá entregando a rapadura toda hora. E ontem foi uma derrota vergonhosa do Corinthians. Vergonhosa. Que era um jogo de 14 pontos. Ganho. Eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Esse time do Corinthians é um time sem vergonha. E o Diniz pensa que conhece o Corinthians, mas não conhece esses jogadores. São acomodados. E é o time campeão que mais tem menos identificação com a torcida. Escolhe o jogo. Eu duvido se esse jogo do Corinthians fosse um jogo das oitavas da Libertadores, se esses caras não tivessem entrado com gás e teria ganhado esse jogo fácil. E pra mim o Diniz não deveria entrar nem com reserva, com os titulares, deveria entrar com reserva, não completamente reserva, mas um time misto. Tipo, escolheria ali, podia ir com a dupla de zaga titular, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista. E com o André, que é novo, como segundo volante. Podia ir também como com ala, ou o Ranieri, deixar o ala no banco. No lugar do Memphis Depay, que não deveria ter entrado de titular, deveria ter sido o Caio César, que é um jogador de 1 contra 1. E é impressionante, o Fernando Diniz só tem um esquema tático, diferente do técnico Dorival Júnior, que tinha várias variações táticas. E ele tá pesando aí, e ontem ele matou o futebol do Garro. Porque com o Memphis Depay, o Garro não teve liberdade de ficar atrás do atacante ali como uma forma não posicional. O Garro jogou como ala esquerda. Aí o time aí o Mateuzinho, quando o Matheus Bidu subia, os atacantes atacavam atrás das costas do Matheus Bidu. Então o esquema do Diniz só é 4-3-1, 4-4-3-1, 4-2-3-1. Só o esquema dele só é esse. E o esquema original do Corinthians, que por mais que a gente tenha que falar do Ramon Dias, é 4-4-2 losango. Gabriel Paulista, a linha de 4, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, lateral esquerda, Matheus Bidu, lateral direita, Mateuzinho, como primeiro homem de volante, como cão de guarda, Ranieri. E como segundo volante do lado esquerdo pode ser o André. E como segundo como terceiro volante do lado direito do losango, Breno Bidon. Na frente, na ponta do losango, atrás dos dois atacantes para distribuir a bola taticamente, Rodrigo Garro, atrás de Yuri Alberto e Memphis Depay. Era assim o esquema do Corinthians antigamente. Agora tá num 4-2-3-1, que é na zaga Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, e lateral esquerda Bidu, lateral direita Mateuzinho,
E na frente, como volante, Ranieri. E o outro segundo volante, ala ou André, com 2 meia flutuando ali de forma não posicional, atrás do Yuri Alberto. É o Garro e Breno Bidon. E como ala direito, o Lingat. E ala esquerda, Breno Bidon jogando como meia e ala esquerda. E na frente, sozinho, Yuri Alberto. E ontem o burrice do Diniz ontem matou o futebol do Garro, que o Garro não jogou não teve a liberdade, que é jogar com aquela forma não posicional, sem precisão de marcar. Porque ele jogou ontem como ala esquerda. Ele estava fora da grande área e ali não é o lugar do Garro. O time jogou covardemente, de salto alto. Escolhe jogo para jogar. Isso é preocupação do jogo do Diniz. Que o Corinthians está praticamente lá embaixo, brigando para não cair. Time grande que nem o Corinthians. E está precisando pontuar. Não era para ele ter entrado com o time totalmente titular, time cansado, preparo físico abaixo, porque hoje o futebol do nosso século XXI, cada dia o futebol está moderado. Hoje requer um futebol físico, técnico, com várias variações táticas. Não requer só futebol técnico como antigamente, como a nossa seleção jogava, só jogadores técnico, raçudo. Hoje é raça e técnica. E o Corinthians precisa de saúde física. Então ontem era para ter entrado o André ontem. Não o Breno Bidon. Não o ala. E o ala até agora não demonstrou para que ele veio. Mas sempre tipo o seguinte. O Corinthians ataca com aquela saída de 3. Sempre ataca com aquela saída de 3 e se defende num 4-4-1. Então se defende ali atrás com a linha de 5 atrás. E o Corinthians ontem não pressionou o adversário, deixou o Platense jogar à vontade. Poucas vezes pressionou para roubar a bola ali, que roubando a bola ali perto do campo adversário, fica mais próximo para fazer gol. Tem várias pecação de erro de passe. O Corinthians errou vários passes que não costuma errar. O jogador estava totalmente desorientado. Principalmente o Hugo, que põe na conta dele essa derrota vergonhosa do Corinthians e na conta do Diniz. Agora, nesse próximo final de semana, é decisão. E o Corinthians tem que empatar ou ganhar. Empatar não. Tem que ganhar. Se quiser subir na tabela, tem que ganhar. Porque se não ganhar, vai continuar lá embaixo. E corre o risco de descer pro Z4. Aí, tipo o seguinte, ontem o Corinthians tentou de todo jeito. Tentou jogar por dentro. Bidu cortava por dentro, Mateuzinho cortava por dentro, o Garro abria, também cortava por dentro, e faltou um jogador ali do 1 contra 1, que nem o Caio César, que era para ter entrado de titular no lugar do Memphis Depay. Deixava o Memphis Depay por segundo tempo, lá para os 15, 16 minutos. Foi erro grotesco ontem do Sport Clube Corinthians. E a culpa é do Marcelo Paes, que fez uma péssima gestão. Do Marcelo Paes. Fez uma péssima gestão de contratação. Que era para ter contratado jogadores com saúde física, que tem vontade, que tem gás, que tem raça. Aí isso fudeu com o Corinthians. Pois é, galera. O futebol ontem do Corinthians foi pé caro. Deu raiva de ver o Corinthians jogando ontem. Sem vontade,
sem disposição, sem garra. O Corinthians ontem jogou um futebol mediocre, medíocre, quer dizer. Aí o time do Pratense, como veio para se defender, dificultou muito ali o Corinthians, porque o Corinthians teve dificuldade ontem de encontrar espaço, porque o time instalou o ônibus ali, com a linha de 5 ali, o técnico do Pratense. Aí tentar entrar por dentro, a defesa cortava, os jogadores deles cortavam. Tentou entrar por lado, eles cortavam. Teve um pênalti não dado para o Corinthians, em cima ali do Breno Bidon, que o cara deu uma voadeira com pés altos na cara do Breno Bidon. E o juiz em campo marcou o pênalti. Aí o VAR chamou. Aí o juiz foi e anulou o pênalti. Que vergonha. E esse Marcelo Paes só é um falastão. Só presta pra falar com essa besta. É um falastão esse Marcelo Paes. É um político mentiroso. Querendo por força renovar com o Memphis. Eu não renovaria com o Memphis antes da Copa. Mas no seguinte eu não vou renovar com o Memphis, porque senão ele vai ficar mais caro depois da Copa. Eles alegam isso. O Memphis Depay já é caríssimo. Como é que ele vai ficar mais caro? Ele já é caríssimo. O Corinthians paga 6 milhões por ele. É certo que ele ganhou título, é um jogador muito bom, decisivo. Mas o Corinthians não tem dinheiro para bancar o Memphis. A melhor coisa que o Corinthians faz é se livrar do Memphis Depay. Se desfazer dele, não renovar o contrato. Com 6 milhões dá para comprar 2 atacantes bons. E o Roberto não tá mais com a cabeça no Corinthians. Ontem ele saiu de uma forma envergonhosa, como ele foi substituído. Principalmente com a torcida, saiu caminhando. A torcida vaiou. Deu aquela declaração no dia que ele fez o jogo contra o Barra. Aquela declaração mediocre dele, medíocre, aquela declaração que ele deu na coletiva, falando que tinha um desejo de respirar novos árabes, que quer jogar na Europa, não sei o que já deu pra ele o fim da linha, e a torcida tá pé da vida com ele, só porque fez um golzinho. Não tem nem um pingo de humildade. Esses caras, esse jogador que fica dizendo que é corintiano, agora todo jogador que vem pro Corinthians diz que é corintiano e a torcida paga o pau. Eu não pago pau pra nenhum desses jogadores não, todos são mediocres pra mim. Não tenho nenhum deles como ídolo pra mim. Ídolo pra mim só é Deus mesmo. Pago pau não pra nenhum desses jogadores. Eles não merecem vestir a camisa do Corinthians, porque eles escolhem jogo pra jogar. Esse é o time mais sem vergonha que o Corinthians, o elenco mais sem vergonha que o Corinthians já teve, que escolhe jogo pra jogar. Se fosse um mata-mata lá, eles teriam ganhado ontem. Mas como não é mata-mata, eles já achavam que ia resolver um jogo qualquer hora, subestimou o adversário, que é fraco. Se lascaram. Com falha grotesca ali do Hugo, que ele não reconhece seu erro. Como é que eu vou... como é que eu vou aprender se eu não reconhecer meu erro? É com os erros que a gente aprende a fazer o que é certo. E o Hugo não reconhece que ele tem esse gravíssimo erro de saída de bola e de saída do gol. E de saltar ali para pegar a bola ali na pequena área. Ele não reconhece, respondeu num podcast que ele não tem esse erro. Aí como é que ele vai aprender? Como é que ele vai evoluir? O Cássio, no tempo do Thiago Nunes, o Cássio trabalhou muito com isso e evoluiu muito na saída de bola que tinha esse defeito. Mas o Hugo não reconhece que ele tem esse erro. Aí como é que ele vai aprender? Então domingo o Corinthians tem, agora sábado o Corinthians tem que ganhar o jogo, que é para subir na tabela, tem que entrar com vontade.
Esse jogador tão de sacanagem, já derrubaram um técnico, agora já quer derrubar outro. E o Diniz tá criando problema, já arrumou confusão com Gabriel Paulista, a discutir em campo, feiura. Ontem ele foi chamar a atenção ao Memphis. O Memphis fez assim pra ele, um gesto assim pra ele, desrespeitando ele. Aí mexeu com o Memphis ali, é pedir pra ser demitido, que o Memphis parece que é o dono do Corinthians agora, virou dono do Corinthians. É ele que contrata jogador. Joga as cartinhas lá no meio na mesa do presidente, do Marcelo Paes e companhia. Aí escolhe, labiar, contrata, que é o Memphis que indicou. Jogou lá as cartinhas lá, apareceu o link, contrata, é amigo do Memphis. Contrata. E olha lá se o Corinthians não renovar esse contrato com o Memphis, porque o Marcelo Paes, lá dentro do CT, todos têm ele como presidente. Tem ele como presidente, né? Nem o Marcelo Paes, né? Nem o presidente atual, que é o. Como é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele, do presidente atual, é o Osmar Stab. E aí tudo que o Marcelo Paes faz, o Stab diz amém. Para tudo que ele faz. Todos os erros que ele comete em contratação, em gestão. E ele é e olha que ele é o executivo mais bem pago do Brasil. Para fazer bosta. Para contratar jogador de bosta. A melhor forma que o Corinthians faz é se livrar do Memphis, do Yuri Alberto, que não quer mais nada com o Corinthians. Perdeu a identificação com a torcida, sendo que eu acho que ele nunca teve identificação com a torcida mesmo. Assim que chegou, disse que era corintiano e tal, e vocês pagaram o pau pra ele, né? Aí agora tá querendo ir embora, abandonar o Corinthians, em plena Copa do Brasil, em plena Libertadores, que é um dos 2 títulos que o Corinthians tem condição de brigar ainda. E ele faz isso, querendo abandonar o Corinthians. Essa historinha aí, dizendo que ele quer ficar, não sei o que ele alegou, pediu desculpa aos companheiros, que ele disse que falou sem pensar, não sei o que, pediu desculpa. Daí é tudo historinha, papo furado. Dizendo que o representante dele não é mais o André Cury, o representante dele como empresário é o pai dele. Aí a culpa foi tudo pro saco do André Cury. Ele tá com raiva do André Cury, sabe por quê? Porque o André Cury não conseguiu uma proposta para ele. Por isso que ele tá com raiva do André Cury. Mas só o André Cury arrumar uma proposta para ele, conseguir uma vaga para ele, conseguir uma proposta boa para ele, ele é perdoado. Ele quer sair do Corinthians, não vão acreditar nisso não, galera, que ele quer ficar, não sei o que agora vai demonstrar raça pelo elenco do Corinthians, conquistar título. Ele não quer ficar mais no Corinthians, ele quer ser vendido. Não existe essa alegaria de agora ele querer ficar, que tá arrependido, não. Ele tá querendo ser vendido. Por isso que ele ficou com raiva do André Cury. Essa conversa aí dizendo que ele não quer mais, que se arrependeu, quer ficar no Corinthians, é tudo papo furado. Ontem o jornalista o Samir Carvalho trouxe essa notícia em primeira mão, que tudo é papo furado, que ele quer ser vendido. Ele não desistiu da ideia de querer ser vendido ainda. Mas o Corinthians só vai vender ele por 30 milhões de euros. Que é pela parte do Corinthians, que é os 20%. Aí os outros 10% é repartido entre o empresário e o Roberto. O Roberto abre mão e fica só pro empresário dele, André Cury. Deu os 10 milhões de euros. Aí essa briguinha dele com
com o representante dele, é tudo papo furado aí. Ele tá querendo ser vendido, ele não quer mais ficar no Corinthians, ele não tá mais com a cabeça no Corinthians. Aí como é que nós vamos querer um jogador desse no nosso time, que ele não tá mais com a cabeça no Corinthians? Saiu ontem chateando a torcida ontem, caminhando, saiu correndo, depois saiu caminhando, tirando onda da torcida que sempre abraçou ele, deu apoio. E ontem ele envergonhou ontem a torcida. Pois é isso aí, galera. Vai Corinthians, tamo junto. Tomara que a melhora, tomara que agora sábado eles voltam melhor, eles voltam com raça, com vontade. O que falta no Corinthians é vontade, é raça. Sempre o Corinthians foi um time raçudo, um time que não se entregava fácil. E ontem, pela primeira vez, o Corinthians perdeu em casa. E o Corinthians não vem jogando bem, não é da agora não. Enquanto o Atlético Mineiro não joga bem. Se o Atlético Mineiro tivesse jogadores melhores ali, nós teria saído perdendo ali no primeiro tempo. Que o Atlético Mineiro ainda teve um gol anulado ainda. Pelo milagre. Jogou muito mais melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Dominou o jogo. Aí no segundo tempo o Corinthians melhorou. O Atlético Mineiro abaixou muito o time. Aí voltou para trás, para marcar atrás. Recuou muito. Aí o Corinthians foi para cima. Aí o time ficou totalmente atrás. Qualquer hora poderia sair um gol. O gol do Corinthians já tava ficando maduro. Aí teve aquele gol belíssimo que foi do Zacarias Labiar, que tá jogando bem pra caramba, tá merecendo tá pedindo passagem, tá merecendo uma vaga de titular no Corinthians. E o técnico não tá enxergando isso. E outra, o Corinthians, se o Memphis ficar, o Diniz, ele tem que tipo mudar o esquema do Corinthians. Ele tem que voltar ao esquema antigamente. Alguém tem que falar para ele que o Corinthians tem que jogar no 4-4-2 losango. Não é no 4-2-3-1. É 4-4-2 losango. Que é a escalação do Corinthians. Não é 4-2-3-1 não. É 4-4-2. Naquele 4-4-2-3-1 ali, tava matando o Lingard. Que o Lingard, toda hora era bola atrás dele, porque o Bidu subia. Aí o Lingard ficava. Aí o jogador passeava por ele, porque ele não tem força de voltar para recompor, que é um jogador veterano. Para jogar ali tem que ser um jogador novo, que tem força para voltar, para poder recompor, ajudar na marcação. E também vai matar o futebol do Garro. Ontem ele jogou no 4-4-2, mas só que não foi no losango. O Garro não jogou na posição dele. Jogou do lado esquerdo ali, tipo como um ala, como um ponta. Jogou um time todo bagunçado, parecia que estava desentrosado. Bateram cabeça ali com o Pratense. E isso é preocupante para futuramente. Tomara que o Corinthians menos empata com o Grêmio, que tô sendo menos com empate. E depois da Copa do Mundo aí, voltar aí e com futebol melhor, raçudo, com vontade de jogar, com vontade de subir ali na tabela para conquistar beliscar menos uma vaga na Libertadores. E tem chance. Corinthians ganhar 5 jogos seguidos, já sobe pra cima. Mas isso tá muito difícil. Nessa janela aí, agora tá meio difícil aí. O Corinthians realmente vai tomar outro transfer ban aí. O já tomou. Transfer ban do Garro. Parece que do Charles. Do jogadores que saíram aí do Corinthians, do Kaká,
Só jogador bag que o Corinthians tá tomando transfer ban aí. Aí tem que pagar esse transfer ban. Já tomou o transfer ban. Aí, aliás, o Corinthians. Aí tem que pagar esse mês o transfer ban para poder contratar jogador na janela agora do mês de junho. Tem que pagar o transfer ban imediatamente. E o Marcelo Paes tem que trazer jogador de qualidade, jogador que tem saúde física, novo. Que o Corinthians já tá parecendo um asilo de velho. Nada de contratar velho. Ah, não sei o que, o Corinthians não tem dinheiro. Pega emprestado. Jogador novo. Vai na Série B, em vez de ele ficar tentando renovar contrato com o Memphis, vai na Série B. Assiste o jogo da Série B. Traz novo garoto, nova promessa. Que a nossa base, infelizmente, é horrível. Se tiver dois jogador ali para escolher ali, é muito. E olha lá se tiver para poder aproveitar. Ainda bem que o Dorival Júnior soube escolher um jogador bom ali, que é o André. Só que o André tá jogando ruim, é outro que não tá com a cabeça no Corinthians também. Caiu muito o futebol de rendimento dele. O Carrilho tem muita qualidade, mas infelizmente é velho, não aguenta jogar 90 minutos. Fez um bom jogo contra o São Paulo. Deixa eu ver, me recordar qual foi o outro time também que ele fez um bom jogo também. Então é isso aí, cara, galera. Isso é as notícias aí do Corinthians aí. Que tá pé cara aí, tomou outros transfer bans aí. E esses transfer bans aí pode chegar aí no valor de quase 100 mil com juro. Se o Corinthians não pagar, aí como é que vai contratar? Com um transfer ban decretado pela FIFA, que é a dona do futebol. Aí não tem como, galera. Pois é isso aí. Então aí um excelente manhã aí, dia maravilhoso, abençoado para cada um. E alguém que tá assistindo esse vídeo meu aqui sobre o Corinthians, curta, me siga, compartilha, fica à vontade, que eu serei muito gratuito a vocês. Segue a minha irmã, que é no Instagram, Karine Carter Delore, que bora em Portugal. E vai Corinthians, tamo junto. E sábado, tomara que o Corinthians ganha. Tchau, galera. Beijo.